noite a todos. Primeiro, eu queria dizer do meu carinho por todas essas fisionomias conhecidas durante tantos anos trabalhando juntos. Para muitos que não me conhecem ainda, eu trabalhei aqui muitos anos. Este ano, nós estamos comemorando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu fui destacar o capítulo 16, Sede Perfeitos, e dali eu retirei o item 4 para que nós estudemos esse item hoje. Se chama Os Bons Espíritas. E Kardec inicia o texto dizendo que ser bom espírita é ser bom cristão. Então, nós precisamos começar estudando o que é ser bom cristão. Se nós pensarmos e consultarmos todos os documentos necessários, nós vamos chegar à conclusão que o cristianismo ele teve duas vertentes mais importantes. Uma foi com Pedro, que criou a Casa do Caminho. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele mesmo Pedro que esteve com Jesus o tempo todo, depois que Jesus parte, que ele volta ao plano espiritual, Pedro se torna aquilo que Jesus tinha dito. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti construirei a minha igreja. É importante a gente lembrar que quando Jesus diz isso, como foi traduzido, igreja era uma palavra eclésia, que na verdade não queria dizer um edifício, queria dizer uma assembleia, um grupo de pessoas que se reúnem, como nós estamos agora aqui, em assembleia. Isto aqui é uma eclésia. E Pedro cumpre o mandato que Jesus deu a ele, construindo a casa do caminho, quer dizer, transformando a sua própria casa em uma casa de abrigo a todos os necessitados. Temos que lembrar, gente, que naquela época, os pobres, os estropiados, os doentes, os leprosos, os velhos, que nem eu, né? Que a Wanda já fala, a Wanda não, como é o mesmo nome dela? A Joana, né? A Joana até falou, né? No seu nosso tempo, tá? Nosso tempo, né? Nós estaríamos perdidos naquela época, não é? Não tinham vez. Eram deixados ao relento, eram expulsos, não é? Nós já lemos tantos textos a respeito disso. E Pedro, então, se transforma nesse baluarte do cumprimento da lei de Deus. Esta, então, era uma vertente do cristianismo nascente. A outra vertente se chamou Paulo de Tarso. O Saul, hebreu, que nasce numa cidade que, na época, era domínio romano, mas que pertencia à Grécia, antes. E ele se transforma no Saulo,
perseguidor dos cristãos, até ter aquele encontro que todos nós conhecemos, célebre, na estrada de Damasco, não é? Em que ele se transforma no Paulo. Paulo de Tarso, que era o nome da cidade onde ele nasceu. E por que eu digo que é uma das vertentes iniciais do cristianismo? Porque Paulo foi quem levou a doutrina espírita, a doutrina cristã para fora de Jerusalém, para fora de Israel, e transformou aquela doutrina que era muito localizada em Jerusalém e arredores numa doutrina universal. Então, vemos Pedro e Paulo. Aliás, um pequeno comentário, é interessante, porque aqui no Brasil, em junho, há uma comemoração das festas chamadas festas juninas, né? Que às vezes são agostinas agora. Ainda semana passada teve uma festa numa casa espírita lá de Copacabana, festa agostina, já era agosto. Comemora-se Santo Antônio, não é isso? Depois São João e depois São Pedro. Para a Igreja Católica, a comemoração do dia 29 de junho não é de Pedro, não, é de Pedro e Paulo. São os dois. É a festa, uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, Pedro e Paulo. Então, são essas duas vertentes que fazem com que o cristianismo seja divulgado e seja executado tudo que Jesus falou. E o que Jesus falou? Não é? Não vim derrogar a lei, vim fazê-la cumprir. E Kardec coloca isso logo de saída, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não vim destruir a lei. Então, Jesus não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir. Isto é, antes de Jesus, algumas coisas já estavam sendo ditas. É o que a gente pode concluir. E, a partir de Jesus, as coisas continuaram a ser ditas, amadurecidas, divulgadas. Será que nós ouvimos? Ou aquilo entrou por aqui e saiu por aqui? Nós que estamos aqui e que estamos estudando a doutrina espírita, será que nós ouvimos, naquela época, o que Jesus falou? Eu tenho minhas dúvidas a meu respeito. Não sei vocês. Porque se eu hoje preciso estar aqui na doutrina espírita, é porque eu não ouvi lá. Ou se ouvi, não cumpri. Se eu ouvi Paulo, eu não imitei Pedro. Eu fiquei só no Paulo. E hoje eu corro o mesmo risco. Que é muito bom chegar aqui, blá, 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 blá. Será que eu estou fazendo o que Pedro fez? Pôr em ação as palavras do Cristo? Só para tirar algumas coisinhas que Jesus deixa para nós. Começando por essa, não vim destruir a lei. Então, nós podemos concluir que lei era essa. Será que era a lei de não comer carne de boi, de porco? Será que era a lei que a gente tinha que lavar os pés e as mãos antes de entrar no templo? Claro que não. Eram os 10 mandamentos.
Jesus veio para explicitar para nós os 10 mandamentos. Explicar. Só que naquela época, dos 10 mandamentos, era não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, outro. Tudo no não. Por que será que foi dito tanto não naqueles mandamentos, não é? Vamos pensar, quando a gente tem um neném em casa, uma criança pequena, o que a gente diz para ele? Não pega aí, não. Não bota a mão aí, não, que vai levar choque. Não bota a mão perto do fogo, porque vai queimar. Não é isso? Então, a gente já começa a perceber que o não era porque éramos crianças espirituais. Quando Jesus vem, e sei lá quantos anos já de 1400, por aí, né? Não é? Por aí? Hã? Não, quando Jesus veio, depois de Moisés, 1400, por aí? É. Quando Jesus vem, a gente já tinha crescido um pouco, não é? Então, ele tira o não e faz uma síntese daqueles mandamentos numa frase, em 2 frases. Amarás o teu Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é? Que é um outro capítulo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, já tínhamos crescido um pouco. E Jesus diz, o caminho é esse, é amar a Deus. E, consequentemente, amar o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo que foi dito antes é sintetizado na lei do amor. Então, a gente pode perguntar, por que, então, tem que vir, de vez em quando, tanta gente falar coisa para a gente, não é? Porque depois de Jesus, vieram outros, que vieram explicitar melhor o que Jesus tinha dito. Vieram tornar praticidade a teoria. O que era teoria passa a ser a prática da gente. Esses vieram. Eu cito um exemplo, Francisco de Assis. Não é? Francisco de Assis veio em plena Idade Média, na época das Cruzadas, na época que a Igreja Católica, aquela igreja que tinha se constituído a partir da mensagem de Jesus, tinha se perdido em alguns caminhos, e Francisco de Assis vem para tentar colocar tudo nos trilhos outra vez. E vem dar o exemplo, em cores muito fortes. E comparando com nossos tempos, o que Chico Xavier fez? Não foi dar o exemplo em cores fortes do que a gente precisa fazer para poder alcançar os 10 mandamentos lá do início. O que nós podemos concluir é que sempre a mesma lição nos é dada de uma forma repetitiva, com palavras novas, de acordo com o nosso nível evolutivo. Sempre. E muito antes até de Moisés. Vou dar um exemplo. Ontem eu até citei, eu acho, esse exemplo. Na China, milhares de anos antes de Jesus, houve um sábio chamado Lao Tse,
E uma das coisas que Lao Tse disse foi: sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. O sândalo é uma árvore, e que se você meter o machado nela, ela exala perfume. Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Isso não é a lei do amor e do perdão? Não é? É. Então vejam que as mesmas ideias são repetidas continuamente, acompanhando o nosso processo evolutivo. Nós que éramos crianças dependentes lá na época de Moisés, com Jesus já estávamos mais crescidos, já podíamos entender melhor, mas nem todos, eu diria a grande maioria, não entendeu até hoje. Então, cria-se a necessidade de novos chamamentos. E um desses chamamentos se chama doutrina espírita. A doutrina espírita vem para quê? Como Kardec diz, para reativar o cristianismo puro. Sem todos aqueles atavios que foram colocados em torno dele, desvirtuando-o às vezes, fazendo com que a essência seja esquecida. Nós sabemos hoje, através dos livros que já lemos da doutrina espírita, especialmente a Caminho da Luz, que é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, que Jesus é o governador espiritual da Terra. E que ele vem desenvolvendo todo esse processo nosso, desde a idade infantil que éramos, até o amadurecimento espiritual. E eu, então, pergunto, será que eu já amadureci? E acho que a doutrina espírita vem para nos fazer compreender, através da inteligência, porque já crescemos muito mais nesta asa, como diz Emmanuel, a asa do conhecimento, para, através do conhecimento, afinarmos, refinarmos o nosso sentimento. Nós sabemos, se cada um de nós conhece inúmeras pessoas, nós sabemos que algumas pessoas não precisam, nesta encarnação, ter grandes estudos para cumprir a lei de Deus. Não é? Eu conheço algumas pessoas quase analfabetas, que nunca tiveram a oportunidade de entrar numa escola sistematizada e tal, e que são de profundo sentimento. Em compensação, conhecemos outros desenvolvidíssimos intelectualmente, culturalmente, e que sentimentalmente ainda não despertaram para a lei maior. Outro dia eu estava conversando com uns amigos e nós estávamos falando sobre isso. Um cientista, por exemplo, Sabin, Albert Sabin, a pesquisa dele foi toda em benefício da humanidade, não foi? A vacina anti-poliomielite. O Fermi físico
A pesquisa dele toda foi para descobrir uma bomba. São 2 exemplos. Nós vemos cientistas pesquisando alguma coisa que vá só prejudicar a humanidade. Nesse aspecto da bomba atômica, nós conhecemos uma mulher chamada Marie Curie, que foi a descobridora do rádio, ganhadora de 2 prêmios Nobel, um de química e um de física. Marie, na Primeira Guerra Mundial, pegou um carro caindo aos pedaços, pintou as janelas de preto, saía e radiografava as vítimas, as pessoas, os soldados feridos na Europa, assumindo riscos muito grandes naquela época. A própria radioatividade que ela descobriu, que ela incrementou, fez mal a ela e ela desencarnou com câncer provocado pela radioatividade. Então, vejam que o fato da gente conhecer só não vai nos unir ao sentir. É preciso que nós tentemos abrir realmente o nosso sentimento, o nosso coração, para que possamos evoluir mais e mais. Jesus vem, então, para acelerar o nosso processo espiritual. E a doutrina espírita também veio para acelerar o nosso progresso espiritual. Eu peguei em algum lugar, que eu não consegui ver qual era a origem, dizendo que uns apenas ouvem sons, outros, alguns acordes que o comovem. Então, quando ela toca uma música, o que nós sentimos com essa música? Que sentimento nos desperta cada música que vocês cantam? Em vocês mesmos e em nós. Alguns de nós, quando eu era professora primária, isso foi no outro milênio, né? Não é agora, não. É, no outro milênio. Eu fazia uma brincadeira com meus alunos, eu pegava um tubo, sabe? Enchia de pedrinha bem pequenininha, fechava, e mandava todos eles fecharem os olhos. Aí eu pegava aquele tubo e fazia assim e assim. Aquelas pedrinhas rolavam, né? Dentro do tubo. E aí eu perguntava, o que vocês ouviram? Era muito interessante. Na época, eu realmente era muito jovem, não tinha ainda o conhecimento e a possibilidade de analisar profundamente o que estava acontecendo, né? Mas hoje, à distância, eu posso dizer que cada um era um espírito num determinado nível evolutivo. Para uns, aquilo era um barulho de pedrinha. Outros diziam, parecem as águas de um rio correndo. O outro dizia, sei lá o quê, sabe? Cada um ouvia de uma forma diferente. E é o que acontece conosco aqui hoje. Cada um de nós vai ouvir o que eu estou falando da sua própria forma, de acordo com o seu próprio momento evolutivo. Para uns serão notas, para outros serão acordes.
Para alguns, será o despertar para algum aprofundamento de algum momento. Ontem, por exemplo, quando eu falei aqui no curso de mediunidade, de educação mediúnica, não é? Aqui a prova, a Wanda me trouxe hoje. Quando acabou, veio ela para mim, você me empresta aquele texto que você leu e tal, bababá? Eu emprestei e ela trouxe de volta hoje para ela copiar. Outros, não era com eles, né? Para outros, leram com bastante atenção, pensaram, porque cada um de nós, gente, é um. Cada caso é um caso. Quem foi meu aluno aqui sabe que eu falava isso, não é, Eli? Toda vez que faziam alguma pergunta, não é, Wanda? Jorge Miguel também. Cada caso é um caso. Porque cada um de nós tem seu próprio caminho a percorrer. Cada um de nós é único e é um universo. Cada um de nós é um universo. Então, cada um de nós tem o seu próprio processo de evolução, com as experiências que Deus dá para nós, que vão fazer com que a gente dê passos para a iluminação. Quando Jesus diz assim, que brilhe a vossa luz, olha só, se ele diz que brilhe a vossa luz, é porque a gente tem luz, não é não? Não é? Como é que está a nossa luz? E toda vez que eu lembro, que eu falo de que brilha a vossa luz, eu me lembro. Quem já leu um livro chamado Voltei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até que tem algumas pessoas aqui. Voltei é um livro psicografado pelo Chico Xavier, de um espírito que se assina Irmão Jacó. Na verdade, o nome dele era Frederico Figner. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira há vários anos, né? Quando ele desencarna, eu sempre brinquei com isso, ele reencontra uma filha dele, que já tinha desencarnado, né? E ele, como trabalhou muito na FEB, ele foi recebido, gente, por todos aqueles espíritos, que eu brinco dizendo os espíritos de camisolão, aqueles espíritos famosos, quando estavam encarnados na doutrina espírita, Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt, e não sei mais quem. E ele repara a luz desses espíritos, e ele vê a dele. Aí eu brinco dizendo, e ele estava apagadinho, apagadinho. E nós, quando chegarmos lá, como é que vai ser a nossa luz? Jesus falou que brilha a vossa luz. Como é que eu posso fazer para que a minha luz brilhe? Então, a doutrina espírita é um instrumento que Jesus nos dá, a mando de Deus, para acelerarmos nosso processo evolutivo. Por isso que Kardec afirma que os bons espíritas não são mais nada além do que bons cristãos. Porque se nós seguirmos os princípios que Jesus veio trazer para nós, nós seremos bons espíritas. E é interessante a gente ter consciência do nosso momento evolutivo.
Jesus deixou uma parábola para nós que é perfeita nisso, que se chama a parábola do semeador. Quem não conhece essa parábola? Acho que todo mundo conhece, né? Jesus saiu a semear, o homem saiu a semear, e as primeiras sementes caíram no caminho, né? E vieram as aves e levaram. E outras sementes caíram no terreno pedregoso. Germinaram. Mas como não havia boa terra, não foram adiante. Outras caíram entre os espinheiros. E também germinaram, mas foram sufocadas pelos espinheiros. E outras, finalmente, caíram em terra fértil. Os apóstolos não entenderam o que Jesus estava falando e perguntaram a ele o que ele queria dizer com isso. E ele explica que aqueles que foram pelo caminho são as pessoas que vêm, por exemplo, aqui na Casa Espírita, ouvem, saem daqui e dizem assim, puxa, a Elza fala bem, né? O que ela falou? Ah, isso eu não sei. As sementes que caem no terreno pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas não frutificam. As sementes que caem entre os espinheiros são aquelas pessoas, por exemplo, que vêm para a casa espírita e imediatamente querem fazer acontecer. Querem participar do coral da Dilma, querem fazer, né, distribuir quentinha, querem estudar, fazer e acontecer. Só que aí a mãe fica doente, o pai fica doente, o filho fica doente, né? Tem que resolver ir, perdi o emprego, tem a faculdade para fazer, né? Não posso, não dá mais para eu vir. São as sementes que caem no espinheiro. O dia a dia afasta aquelas pessoas da sua tentativa de progresso espiritual. E, finalmente, as sementes que caem em terra fértil são aquelas que caem num terreno propício. São aquelas pessoas que vêm para a casa espírita não querendo só milagre, porque tem muita gente, né, que vem para cá querendo milagre. Vem para serem curados. Aí chega aqui, vai para o atendimento fraterno, vai para a fluidoterapia, existe toda uma programação, não é, que é aconselhado, olha, faça isso, faça aquilo. Aí faz assim 1 mês, 2, se sente maravilhoso, volta e vai embora. 2 meses depois está de volta. Não é? Não é assim? Estou mentindo? Não. Estou criando? Não. É isso. Então, a gente tem que lembrar de Pedro apóstolo e de Paulo de Tarso. As duas vertentes do cristianismo que se juntam para nos dar o exemplo do que precisamos fazer. Kardec elege como a frase mais importante da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É botar a mão no bolso. Dizem que os espíritas, as calças... A minha não tem mesmo, que as calças não têm bolso, né? Mas fazer caridade é dar esmola? Ou caridade é uma coisa muito maior? Caridade é BIP. Vocês sabem o que é BIP? BIP.
Bip, bip, bip. Não é aquele aparelhinho que fica bip, bip, bip. O que é bip? Alguém sabe? Hã? Quem está falando? Fala. Muito bem. Se nós não estivéssemos agora aqui, eu ia dizer palmas para ele. Benevolência, indulgência e perdão. Nós temos que tocar esse bip. Caridade é o amor em exercício. E o amor em exercício é isso, benevolência. Indulgência e perdão. Nós já temos a receita, gente. É só a gente tentar seguir. Claro que a gente não vai seguir de uma hora para outra e vai virar espírito de luz. Não é? Não vai. Mas a gente pode dar passos firmes nessa direção. Sempre pensando nisso. No momento que a gente começa a frequentar a casa espírita e que toma conhecimento ou recorda os ensinamentos de Jesus, a gente pode dar pequenos passos. No início, a gente vai errar. Vai fazer, vai errar. Vai fazer outra vez, vai errar outra vez. N vezes. Mas vai chegar um dia que a gente vai fazer, vai errar e vai ver na hora que errou. Já vai ser naquela hora. Eu fiz isso, puxa vida, que resposta horrível que eu dei para fulano. Eu não tive a menor indulgência com ele. Dali a mais tempo, talvez em outra encarnação, aí a gente realmente vai aprender a perdoar. Vai ser como o sândalo que perfuma, o machado que o fere. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que lutar contra o nosso próprio orgulho, nossa própria vaidade, nosso próprio egoísmo. E a língua? Será que a nossa língua já está cabendo dentro da boca? Só pergunto, só estou perguntando. A verdade, gente, Kardec diz que o Espiritismo não traz nova moral. Não é? A moral é a do Cristo. E o Espiritismo apenas facilita a compreensão e a prática do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. Paulo de Tarso, na carta... Tem um cabelo aqui. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, item 3, capítulo 3, versículo 2, diz assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que quer dizer isso? Leite vos dei, porque ainda não podíeis comer alimento sólido. É aquela história que eu falei antes, do bebê, da criança. Éramos espíritos infantis. Então, Paulo de Tarso diz que não podia dar alimento sólido ainda para aqueles que ouviam, porque ainda não estávamos preparados. Mas agora, gente, 2000 anos depois, muitos de nós ainda estamos só tomando leite, porque ainda não podemos comer alimento sólido, porque ainda não podemos suportá-lo, não é? Tem Paulo de Tarso ainda diz assim, na mesma carta,
segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Quem foi esse outro? A doutrina espírita, que está edificando em cima de tudo aquilo que foi dito todo esse tempo, não é? Depois, ele diz que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá galardão. Por isso estamos comemorando 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse fundamento que foi depois complementado por uma doutrina obedecendo ao que Jesus falou. Se cumprirdes os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que vem lembrar o que eu disse, vem dizer o que eu não pude dizer. Lembrar o que ele disse. E não, o que ele não pôde dizer, porque naquela época éramos as crianças espirituais. Ainda não entenderíamos, por exemplo, todo o processo de reencarnação que hoje nós podemos estudar no livro Missionários da Luz. Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Está lá, tudo. É só ler, com atenção, que a gente vai entender esse processo maravilhoso criado por Deus para que nós possamos, de crianças que só podíamos tomar leite, possamos comer os alimentos sólidos e podemos fazer brilhar a nossa luz. Kardec diz que a parte científica da doutrina espírita somente requer olhos que observem. Foi o que um grupo fez. Quantos cientistas fizeram isso naquela época, logo após Kardec, né? Olhos que observem. A parte essencial, porém, exige um outro grau de sensibilidade. Maturidade do senso moral. E Kardec deixa aquela frase célebre: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Kardec escreveu um livro, não sei se vocês conhecem, chamado A Viagem Espírita de 1862. Nesse livro, ele fala das viagens que ele fez em 1862 a diversas cidades da França para ver como andava a divulgação da doutrina espírita. E ele, então, fez discursos em cada um dos vários centros que estavam sendo formados, né, na época. Então, nesse livro, ele caracteriza os espíritas em 3 grupos. O primeiro são aqueles que creem nos fenômenos. Eu tinha uma vizinha aqui em Jacarepaguá que dizia sempre: eu acredito muito em espiritismo. Era a frase predileta dela. Não sabia nada de espiritismo. O que ela queria dizer é que acreditava em fantasma, em aparição, entendeu? Os que creem nos fenômenos, mas não deduzem quaisquer consequências morais. O segundo grupo são os que observam o alcance moral,
mas não aplicam a si mesmos, aplicam nos outros. Sabe aquela pessoa, eu já vi isso muitas vezes. Você vai saindo, Jadiel deve ter visto isso também. A gente vai saindo aqui da casa espírita, qualquer casa espírita, não é essa. Vem aquela pessoa e diz, Elza, você falou tudo o que fulano devia ouvir. Eu acho graça só, né? Eu vou falar. Na verdade, o estudo que é feito, que está sendo feito agora aqui, a primeira pessoa que precisa ouvir sou eu. Então, sou eu que vou procurar nos livros, que vou pensar sobre o que eu vou falar, e isso vai como um coador, né, que a gente despeja as coisas, vai entrando. É a oportunidade para mim primeiro, depois para vocês. Mas não é para aquele que ficou em casa, não, gente. É para a gente que está aqui. É para a gente pegar esse material e reflexionar sobre ele. Como é que eu estou? Que tipo sou eu que Kardec conceituou? E ele fala, então, finalmente, os que aceitam pessoalmente todas as consequências do conhecimento da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. No mesmo texto desse livro, ele diz assim, ó, o Espiritismo tem por divisa, fora da caridade não há salvação. O que equivale a dizer que fora da caridade não pode existir o verdadeiro espírita. Isto é, os bons espíritas, os bons cristãos. A verdadeira finalidade do espiritismo é a reforma da humanidade. Ih, que compromisso brabo esse, hein? Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta qual a finalidade da reencarnação, qual é a resposta? A expiar, Elza, está lá, expiação. Não é só isso. Expiação é um processo pessoal, individual, não é? Eu vou refazer os caminhos que eu fiz torcidos. Mas os espíritos dizem, conjunção aditiva, eu aprendi assim na escola, não é? Conjunção que soma. Colaboração na obra do Criador, gente. Olha a nossa responsabilidade. Nós não estamos reencarnados como turistas, nem em férias. É trabalho árduo. É muito trabalho. Trabalho para a gente se consertar e, com isso, ajudar a obra do Criador. Querem um exemplo prático? A gente liga a televisão e está lá, fulaninho deu 5 tiros no Beltraninho. Poxa, que assassino brutal! Se eu pensar assim, eu não estou colaborando com a obra do Criador. Mas se eu disser, puxa vida, deixa eu fazer uma prece por essa pessoa desarvorada, esse espírito ainda equivocado, e oro e peço por ele, eu estou colaborando com a obra do Criador. Entenderam como é diferente? Eu tenho uma responsabilidade muito grande nessa obra do Criador. É a minha parcela de colaboração. E que eu posso fazer com uma coisa tão simples, não é? É simples.
Fazer prece? É? Eu não acho. Hã? Da boca para fora é fácil ou benção, não é? Fazer daqui para cá é fácil. Agora, vir lá de dentro, não é? A prece, como diz uma canção que é usada aí na evangelização, é uma luzinha, não é? A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Então, vejam como a nossa participação é importante. Querem um exemplo bem material? Eu estou saindo aqui do salão depois da palestra e eu vejo um papel no chão, uma mensagem no chão. Aí eu vou lá fora e diz, imagina, alguém deixou uma mensagem no chão. Eu não estou colaborando com a obra do Criador. Não é simples eu abaixar e pegar essa mensagem? São pequenas coisas, gente. É aí que a gente começa a treinar a participar da obra do Criador, a ser um bom cristão, consequentemente, um bom espírita. No livro dos médiuns, existe uma mensagem de Santo Agostinho que diz assim, isso está no capítulo 31 do livro dos médiuns, diz assim, Santo Agostinho, não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, tolerância e desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. E é São Benedito, no mesmo capítulo, no item 5, que fala assim, cumpre não abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado porquanto Deus está convosco, sempre que fazeis o bem. Então, toda a nossa palavra, todo o nosso ato, todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, que se dirige ao bem, será recompensado. E essa nossa luz brilhará mais. Que nós todos aqui possamos reflexionar sobre tudo isso. Pegar em casa o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra maravilhosa, e diariamente pegar um pedacinho que seja, e reflexionar sobre isso, e tentar botar passo a passo em prática o que Jesus nos deixou de herança. Muito obrigada por me ouvirem.